Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Para quem não me conhece ainda, eu sou engenheiro eletrônico de formação com especialização em informática. Bom, eu sou também pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje o tema da nossa conversa será a palavra terra. Como a palavra terra é utilizada na Bíblia. Peço que os senhores cliquem naquele breguetinho lá do gostei, para que nós tenhamos uma visibilidade maior na internet, né? Todas as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazê-la aqui, e caso eu não consiga respondê-las ao vivo, eu respondo depois nos comentários, tá? E vou procurar, dentro de todo o possível, responder a todas as perguntas. Bom, então vamos ao nosso tema de hoje. A palavra terra é utilizada na Bíblia não para definir o nosso planeta como um todo, mas para definir uma certa região. Vamos dizer, por exemplo, vamos vislumbrar a grande enchente, a grande inundação que houve no tempo de Noé, onde Noé construiu uma arca, colocou dentro a família, alguns animais, ou um casal de cada animal, incluindo baratas, mosquitos, que não sei se até que ponto vão nos beneficiar, mas também foram colocados porque nós os temos aqui hoje. Bom, mas quando houve aquela grande inundação, será que essa grande inundação foi em todo o globo terrestre? Foi em todo o planeta? Ou essa inundação se concentrou naquela região do Oriente Médio? Nós temos na Bíblia o comentário em que esta grande inundação durou 40 dias e 40 noites. Porém, em outras civilizações, também é mencionada essa grande enchente, só que em alguns casos demorou uma semana. Em outros casos, demorou 3 dias, ou coisas assim. Por que essa grande diferença entre uma semana, 3 dias e 40 dias? É porque cada religião possui números que são considerados importantes para eles. No caso, 40 para os israelitas era muito utilizado. 40 anos no deserto, 400 anos no Egito. Moisés ficou 40 dias e 40 noites também na montanha recebendo a lei de Deus e assim por diante. Talvez por este motivo eles tenham fixado a data da grande enchente em 40 dias e 40 noites. Bom, agora, será que todo o globo terrestre foi submerso até o pico das montanhas mais altas? Será que há água suficiente na Terra para causar isto? Ou foi alguma coisa concentrada? Não sei como dizer, algum movimento tectônico que causou isso, uma aproximação da Lua que puxou as águas, causando uma grande elevação das ondas e que invadiram aquela região. Muitas chuvas intensas, pelo que foi visto, ocorreram naquela região, e essas chuvas não conseguiram o escoamento das águas, e as águas começaram a subir. Agora, eu não estou duvidando da Bíblia, eu não estou duvidando dos escritos, mas será que então a água cobriu todos os picos, até os picos mais altos? Eu sei que a arca descansou sobre um monte, quando terminaram os 40 dias. E dali, então, os israelitas continuaram a sua descendência através das famílias que estavam na Arca de Noé. Bom, eu vou ler aqui agora. Bom, tem mais um detalhe, né? Há algumas pessoas que dizem que o primeiro grande castigo aos humanos foi a grande enchente, e que a próxima será sobre fogo.
Porém, não se esqueçam, pode ser sempre na mesma região. E esse detalhe de ficar sobre fogo, também não sei até que ponto pode acontecer. Porque está escrito na Bíblia que Deus se arrependeu de ter castigado o homem com esta grande enchente, com esta grande inundação, e que não faria mais esse tipo de procedimento, não castigaria mais os animais, as plantas, etc., por causa dos homens. Eu vou ler aqui alguns trechos da Bíblia, onde se fala sobre a palavra terra. E eu vou ler basicamente duas traduções da Bíblia. Uma que eu chamo de Bíblia 1, onde eu consulto a Bíblia escrita, impressa, e faço as minhas anotações, e outra uma Bíblia 2, que é uma Bíblia que eu adquiri em CD, e ela possui mais facilidade para eu pegar informações dessa Bíblia, porque está em CD, eu consigo copiar e colar dentro da minha pesquisa. Porém, eu tomo cuidado de ressalvar quando há diferenças entre as duas Bíblias, informando as duas traduções. Em alguns casos, eu coloco até 10 traduções de 10 Bíblias diferentes, quando eu verifico que o texto é mais importante e isto pode ser relevante. Bom, então vamos lá. Átila, a rainha de Judá, reinou sobre toda a terra. O que está escrito em 2 Reis 11:3 é: e ficou escondido com a ama de leite no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atália reinava sobre toda a terra, reinava no país, isto na Bíblia 1. Desculpe, isso na Bíblia 2. Atália reinava no país, reinou sobre toda a terra. E aqui nós temos 2 textos diferentes. Reinava no país e reinou sobre toda a terra. Então, o texto na Bíblia sobre toda a terra é colocado numa tradução, e na outra nós temos país. Bom, em outra passagem, em 2 Reis 11, de 13 a 16, nós temos que o povo da terra, se referindo ao país, ao povo do país de Judá. Novamente, então, vamos ler o texto bíblico. Quando Atália ouviu esta gritaria da escolta do povo, foi para junto do povo no templo do Senhor. De relance, avistou o rei. Ele estava ao pé da coluna, segundo o costume, enquanto os comandantes e os trombeteiros estavam ao lado do rei e o povo do país. Na Bíblia, um fala povo da terra. Então, percebem, conforme a tradução que nós temos, um fala da terra, como sendo o planeta Terra, não expressando a palavra, essa referência, planeta Terra, apenas a expressão da terra. Porém, essa expressão da terra, quando era utilizada em uma das traduções, se referia a uma localidade, a um país, a uma região, a um conjunto de países, a uma nação. Então, novamente aqui neste 2 Reis, de 11, de 13 a 16, então, numa tradução diz, ao lado do rei e o povo do país, e na outra diz, da terra. Vamos continuar um pouco mais. Nós temos o rei Davi, e algumas traduções, eu vou ler um trecho aqui, fala como Davi, como rei da terra. Rei da terra seria o rei da toda a terra, de toda a terra. Mas nós sabemos que Davi não era rei de toda a terra, ele era rei de toda a terra de Israel, da localidade de Israel. Então vamos ver o que está escrito em 1 Samuel 21, 10 e 11. Vamos lá. Davi se pôs a caminho e neste dia fugiu da presença de Esaú, indo ter com Aquis, rei de Gate. Os cortesãos de Aquis lhe observaram. Então não é este Davi
rei do país? Isso é a Bíblia 2. Na Bíblia 1, a tradução é rei da terra. Na Bíblia 6, nós temos a tradução como rei da terra. Na Bíblia 7, nós temos rei do país. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos a expressão rei da terra. Na Bíblia 8, nós temos a expressão rei do país. E na Bíblia 9, rei de la tierra. E na Bíblia 10, king of the land. Então, se refere aqui, neste caso, ao rei de land, ao rei da terra. Bom, aqui eu fiz várias comparações entre várias Bíblias. Algumas falam país e outras falam terra. Para que os senhores tenham referência, a Bíblia 1, na qual eu faço a leitura, a Bíblia interessa, é de tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. A Bíblia 2 é uma Bíblia de coeditoria da editora Vozes com a Fox Engenharia de Software. E a tradução do James King, seria o rei James. A Bíblia 3 é a Bíblia de Edições Paulinas, traduzida da Vulgatra e anotada pelo padre Matos Soares. A Bíblia 4 é da Edições Loyola, com traduções dos textos originais do hebraico e do grego. A Bíblia 5 é a Bíblia brasileira, com traduções de João Ferreira de Almeida. A Bíblia 7 é a Bíblia da CNBB, a 8 é a Bíblia Sagrada, a 9 é a Bíblia de Jerusalém e a 10 é a Catholic Public Domain Version. O que significa isto? Significa que eu me baseio nessas leituras destas Bíblias quando eu vou tirar as minhas dúvidas com relação aos escritos. Eu não leio essas Bíblias o tempo todo, em todos os trechos. Eu leio estas Bíblias quando há alguma curiosidade, alguma tradução e alguma coisa que eu considero importante. Daí eu consulto todas as Bíblias e vejo o que cada uma delas diz. Bom, vamos dar então continuidade à leitura da Bíblia, de alguns textos da Bíblia. Há um trecho que comenta da seguinte maneira: Deus governa as gentes sobre a terra. Isso se refere, então, que Deus governa todo o nosso planeta, que governa todas as nações, todas as religiões e assim por diante. Bom, não é isso bem o que está escrito, então, na Bíblia. Então, vamos lá. Na Bíblia 1, está escrito da seguinte forma: alegrem-se e regozijem-se as gentes, porquanto julgas os povos em equidade e governas as gentes sobre a terra. Já na Bíblia 2, eu vou ler só o trecho que nos interessa, que é: tu governas na terra as nações. Aqui ainda pode haver uma ambiguidade, quer dizer, bom, Deus na Bíblia 1 fala que governa as gentes sobre toda a terra. E na Bíblia 2 fala, tu governas na terra as nações. Então, as duas estariam dizendo alguma coisa muito similar, em que Deus governa na terra todas as nações. Mas não é bem assim. Nós sabemos que Deus, dos hebreus, governava sobre os hebreus, sobre os israelitas. É claro que muitos países, muitas civilizações naquela época já temiam o Deus dos israelitas, como se ele fosse, então, um governante de todas as nações. Porém, eles não lhe prestavam culto e continuavam com os seus com as suas formas de cultuar aos deuses deles, ok? Bom, dando continuidade, então, a esta leitura, nós temos que o rei Assuero havia feito tributária toda a terra. Porém, neste caso, quando se lê os entrelinhas da Bíblia, nós temos que se refere às 127 províncias do seu domínio. Então, toda a terra tributária a Assuero não se referia ao planeta Terra,
mas se referiam somente às 127 províncias do seu domínio. Ok? O que está escrito, então, no texto é da seguinte maneira. O rei, isso está em Esther 10, 1 e 2. Eu vou ler primeiro a Bíblia 2, e depois, nas entrelinhas, eu ponho a tradução da Bíblia 1. Nós temos, então, o rei Assuero impôs tributos sobre todo o continente. Olhe só, sobre todo o continente. Mesmo aqui a palavra continente é muito extensa, porque as 127 províncias não abrangiam todo o continente. A tradução da Bíblia 1, neste caso, é da seguinte forma: o rei Assuero tinha feito tributária toda a terra. Então, na Bíblia 1, sobre todo o continente. Na Bíblia 2, sobre toda a terra. E acrescenta na Bíblia 1, desculpem, acrescenta na Bíblia 2, e sobre as ilhas do mar. Então, na Bíblia 2, fala sobre todo o continente e sobre as ilhas do mar. Todos os atos de poder e de valor, como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem havia exaltado. Tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Na Bíblia 1 fala no livro dos medos e dos persas. Então, todos estes relatos estão nas crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E, novamente, eles se referem a toda a terra como a um trecho do continente e algumas ilhas do mar. Bom, eu falei também sobre as 127 províncias. Acontece que em outros trechos de Esther, fala que são realmente as 127 províncias. Eu não vou ler isso aqui agora, para não ficar cansativo e ler somente um trecho. Para mim, importa ler os pontos importantes. Há um outro trecho na Bíblia que se diz o seguinte: a notícia espalhou-se por toda aquela terra, referindo-se a uma região ou cidade. Olhe bem, aquela terra. Então, eles chamam de terra aquela terra, uma determinada região. Por exemplo, ainda hoje, quando nós vamos comprar um sítio, uma fazenda, muitas pessoas se referem: eu vou comprar aquela terra para mim. Eu vou comprar aquele pedaço de terra para mim. Eu vou comprar aquele país, ou aquela ilha, ou alguma coisa, mas se referindo àquela terra, ou apenas como uma pequena porção. Porém, muitas pessoas acabam fazendo uma pequena confusão, considerando que algumas das citações bíblicas se referem a todo o globo terrestre. Não é verdade. É o caso da grande inundação, é o caso de que dizem que a terra vai acabar em fogo, e assim por diante. Essa citação que eu li acima, ela está em Mateus 9, de 23 a 26. Eu vou ler, então, o contexto da Bíblia 2. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, viu os flautistas e a multidão em rebuliço, e disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, ela está dormindo. Eles se riram de Jesus. Depois de fazer sair a multidão, Jesus entrou e tomou a mão da menina, e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Aqui já é um pouco mais específico, como eu comentei acima, e se refere a toda aquela terra, aquela região em que estava Jesus. Nós temos ainda uma outra citação em que diz da seguinte maneira: a terra esteve em paz por 10 anos. Na Ásia, rei de Judá, referindo-se a Israel, Judá e os seus vizinhos. Esta referência, esta observação, referindo-se a Israel, Judá e seus vizinhos, é minha, não está na Bíblia, tá? Mas eu apenas esclareço o título que eu mesmo coloquei a isto aqui. Vamos então ler o trecho que é 2 Crônicas 13, 23. E eu vou ler o contexto da Bíblia 2 e no momento certo coloco a tradução da Bíblia 1.
Então vamos lá. Ábias foi repousar junto dos seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Sucedeu-lhe no trono o filho Asa, durante cujo reinado o país viveu em paz. A tradução da Bíblia 1 para esse pequeno trechinho é: esteve a terra em paz. Continuando a leitura da Bíblia 2 por 10 anos. Nesse caso, o período de 10 anos, as duas Bíblias dizem a mesma coisa. Porém, uma diz, a Bíblia 1, o país viveu em paz, e na Bíblia 1 diz, esteve a terra em paz. Então, novamente, se referenciando em que a palavra terra se comenta apenas a respeito de uma região. Eu estou insistindo um pouco nas traduções das Bíblias, no que diz respeito à palavra terra, para que fique bem sedimentado que a palavra terra na Bíblia não se refere ao nosso planeta, se refere a uma região, às vezes a uma cidade, às vezes a uma comarca, às vezes a um continente. Há uma outra citação que diz: a terra será atribulada e cercada. Isso está em Amós 3:11. E diz o seguinte: por cuja causa, isto diz o Senhor Deus, a terra será atribulada e cercada, e a tua força se tirará, e as tuas casas serão saqueadas. Este é o contexto da Bíblia 1. Vamos ler agora o contexto da Bíblia 2. Por isso assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará o país, arrancará de ti o poder, e os teus palácios serão saqueados. Então, na Bíblia 1 diz, a terra será atribulada e cercada. Na Bíblia 2 diz, um inimigo cercará o país. Portanto, novamente aqui, a palavra terra, neste caso, se refere a um país. Caso alguém tenha alguma pergunta e queira fazer, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou, na medida do possível, responder. E se quiserem deixar perguntas para que eu responda durante o período, durante a semana, eu também vou fazer essa leitura. Há uma outra passagem que diz da seguinte forma: vou suprimir tudo da face da terra. Palavra do Senhor. Olha só, tudo da face da terra. Nesse caso, nós podemos entender que seria do nosso planeta como um todo. Então, vamos ver o que está escrito em Zofonias 1, de 2 a 6. A primeira coisa em item 2 vou suprimir tudo da face da terra, palavra do Senhor. Suprimirei homens e animais, suprimirei os pássaros do céu e os peixes do mar. Farei tropeçar os perversos e aniquilarei os homens da face da terra. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos sacerdotes dos ídolos, os que se prostram nos terraços diante do exército dos céus, os que se prostram diante do Senhor, mas juram por Melcom, e os que se afastam do Senhor, que não procuram o Senhor nem o consultam. Então, olhem aqui, nos versículos 2 e 3, a Bíblia diz, vou suprimir tudo da face da terra. E mais à frente, no versículo 3, aniquilarei os homens da face da terra. Porém, já no versículo 4, ele diz o seguinte, aniquilarei deste lugar, estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Então, no mesmo capítulo,
Nos versículos 1 a 3, fala sobre toda a terra. No versículo 4, se refere a Jerusalém e Judá. E vai dizendo ainda mais: aniquilarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos. Olhe bem, Deus está se referindo, neste caso, a Judá e Israel, aos restos de Baal e de quem segue os seus ídolos, no caso, os sacerdotes. Então, ele concentra a referência que ele disse acima, aniquilarei os homens da face da terra, e passa a dizer que seriam essa terra, Judá, Jerusalém e a quem adorava a Baal. Olha só, no mesmo capítulo, em versículos diferentes, há esse contexto. Bom, vamos dar continuidade. Bom, aqui acho que agora, em vez de dar continuidade, eu vou interromper aqui, porque nós já estamos com 29 minutos e eu tenho 30 minutos. Eu gostaria então de me referenciar a todos que tenham alguma dúvida com relação a isto, que podem me fazer perguntas. Este trecho da minha pesquisa bíblica está publicado no meu portal, que é www.pesquisabiblica.org. E lá em Pesquisa Bíblica eu tenho dicionário bíblico. Quando a pessoa entra em dicionário bíblico, um dos itens do meu dicionário bíblico é Dicionário Bíblico sobre a palavra terra. Lá eu tenho dezenas de informações a esse respeito, onde eu coleciono dentro da Bíblia os textos que falam sobre terra, mas que na realidade se referem a uma pequena região. Bom, com isto eu encerro a minha palestra de hoje. Eu agradeço a todos. Façam perguntas e, na medida do possível, vou procurar respondê-las. E façam sugestões de textos para que sejam tratados aqui. Esses textos, esses assuntos, podem ser bíblicos, podem ser ufológicos ou espirituais. E, na medida do possível, eu vou tentar atender. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Até a próxima.